Estamos aqui na história do Shmuel Hanavi. O Shmuel, pequeno Hanavi, já tinha nascido. A mãe dele teve mais filhos. A co-esposa dela, a Peniná, então a gente falei rapidamente, ela começou a perder filho por filho. Ela tinha provocado, ela tinha oprimido sua co-esposa. Não sei se existe essa palavra, a gente inventou aqui. E aí, em determinado momento, quando os filhos começaram a morrer um atrás do outro, Deus nos livre, ela chega e vira para Ham. Fala, olha, eu sei que a Hashem está me castigando. Os meus filhos estão morrendo porque eu tinha te oprimido. Então eu imploro para você me perdoar. Tinha sobrado 2 filhos. Tinha comentado que faleceram os filhos, mas não entrei no mérito de quantos. Então sobraram 2 filhos. E a Peniná, Hanala, ela obviamente perdoou ela e pediu para que ela rezasse por ela, e 2 filhos dela então sobraram e ela ficou com eles. E a gente falou, apesar de que ela tinha boas intenções, etc., ela foi castigada por isso, principalmente para não dar mau exemplo para outras pessoas. Às vezes você tem uma conduta que a tua ideia, a tua intenção é muito boa, mas quem olha de fora não sabe, é importante que isso também seja levado em consideração. Ok. Agora vamos elaborar um pouco mais nos filhos de Eli. Eli era aquele Cohen, o Tzadik, que ele está desde o começo da história, ele era o encarregado lá do Mishkan Shiloh, e ele tinha 2 filhos, Hofni e Pinchas. Pinchas era o nome de um ancestral da família, que era o que tinha virado Cohen por matar Zimri na história da Torá. Esse era um descendente dele, Hofni e Pinchas. Eles eram filhos do mestre e tiravam vantagem. Então foi considerado um pecado muito grande, muito grande. As pessoas traziam sacrifício, eles tiravam proveito. Uma possibilidade, uma coisa que eles faziam normalmente o que você precisa fazer? Pegar a parte que vai para o altar, que é na verdade a gordura, sempre vai para o altar, e a parte que vai para o Cohen, ele pode comer. Só que eles nem esperavam a gordura do altar para Deus queimar para eles comerem. Eram gulosos. E outras coisas que eles faziam, aproveitavam a posição deles e eles comiam dos korbanot, aproveitavam dos korbanot e estavam lá fazendo a festa ao invés de estar a serviço de Hashem. E o pior de tudo, que é difícil da gente entender, é que o pai não admoestou eles. O pai foi advertido. O pai, a turma estava falando, fica de olho aí nos teus filhos. Ele não advertiu, ou pelo menos não advertiu o suficiente os filhos dele. E eles continuaram no cargo, que poderia ter despedido eles, e continuaram pecando. E agora, então, aparece um profeta para o Eli. Pelo jeito, Hashem ele se comunicava com Eli, eventualmente diretamente, mas Hashem não quis diretamente, ele mandou através de um profeta. E a gente falou que a época dos profetas tinha vários profetas. E ele não diz quem é o profeta, e ele chega e fala, olha, eu vim aqui em nome de Hashem. E vim dizer para você que o Cohen, ele foi escolhido para servir a Deus. Ele foi escolhido para colocar roupas especiais, uma túnica especial, o Cohen Gadol para colocar o peitoral, o avental, etc. E vocês têm essa honra especial. E como os seus filhos me retribuem a esse prêmio, a essa honra que eles têm, a esse privilégio, eles foram lá e comeram dos meus korbanot. Eles sequer esperam que a gordura, para mim, para Deus, seja queimada. E por causa disso, olha o pior, Bnei Israel não querem vir mais até o templo, que tem gente corrupta. E então, ele foi admoestado também nessas palavras, e Hashem, ele estava repreendendo o Eli, e estava, vamos chamar assim, zangado com ele por ele não ter advertido os seus. E aí agora, então, um navio vai direto para
as futuras consequências, que vão ser extremamente duras, por essas atitudes dos filhos dele. Número 1. O meu plano inicial, diz o profeta em nome de Deus, era que os seus filhos e descendentes fossem Koanim Gedolim. Tem vários descendentes do Aron. Você é um deles. Eu gostaria, o meu plano era que os Koanim Gedolim, os sacerdotes, fossem descendentes seus. Você é um grande tzadik. Mas agora você perdeu. Os Koanim Gedolim vão pertencer à descendência, claro, de Aron, mas não da sua. Vai pertencer aos descendentes do Pinchas, aquele primeiro Pinchas. Número 2. Nenhum dos seus descendentes, no futuro, será parte do Supremo Tribunal de Israel. Aquele que ficava no templo, composto de 71 sábios, que eu comentei não faz muito tempo, que você não precisa ser Cohen ou Levi para participar. Mas se der para que o sábio, além de sábio, honesto, sadik, fosse também Cohen Levi, você dá prioridade. E ele, na genética dele, tinha de tudo para, né, tzadik, sábio, etc. Mas Hashem já falou que teus descendentes não vão. Você, ele, alcançou uma idade avançada, mas a partir de agora, muitos dos seus descendentes vão morrer antes dos 20 anos. E essa foi uma das piores, porque o Talmud, ele conta que havia uma família, Talmud, estamos falando aqui, 1000 anos depois, de uma família que morriam, Deus nos livre, todos morriam cedo, e foram ver, eles eram descendentes dessa família dos filhos de Eli. 1000 anos. E também, além disso, eles vão ser pobres. Os seus descendentes vão ser pobres. E Deus não dá uma punição, não é castigo, e sim é um resultado daquilo que você faz. Me dá, que não é que me dá, medida por medida. Qual que é a lógica? A lógica foi, eles comeram do pão de Deus, eles vão ficar sem pão. Eles se apressaram em comer o pão de Deus, então Deus vai apressar também a vida deles. Eles tinham uma posição especial, filhos do Supremo Cohen Gadol, perderam a posição especial, tanto de Cohen, tanto de rabino, juiz na Suprema Corte. Hashem foi muito rigoroso. E, mais ainda, o Eli fica muito chateado, mas ele não vai lá falar com os filhos e falar, gente, vamos fazer tchuvá. A gente sabe que um navio, por que Deus vem e conta, olha, vai acontecer A, B, C, D? Castiga de vez. Se Deus ele conta para Noah, olha, daqui 120 anos vai ter uma búfala, ele está dizendo, olha, se vocês fizerem chuva, não vai ter. Mesmo que ele não disse isso, claro. Mas ele veio te avisar justamente para você pedir para que não aconteça. Porque mesmo quando Deus, quando ele fala uma coisa e não volta atrás, isso são sobre profecias positivas. Profecias negativas, através da tefilá e da tchuvá, a gente consegue mudar. Então, se Deus te contou, ele deveria ter ido e falado com os filhos. Quem somos nós para julgar alguém que é descrito como um tzadik tremendo como ele? Mas, talvez ele acreditava que os filhos não iriam escutar ele, mas ele não admoestou os filhos dele. A história ainda continua, mas vamos parar, tentar e analisar um pouquinho essa passagem. Tem uma passagem no Talmud que fala que tem 2 tipos de tzadik. Tem tzadik vetov lo, que se alguém estudou Tânia, logo no primeiro capítulo ele traz esse conceito, e tzadik kiralo, que significa o seguinte, tzadik, que ele, além de ser tzadik, ele tem uma vida boa nesse mundo, tem um tzadik que ele não tem uma vida boa nesse mundo. Então, tem os 2 tipos. E aí a Gemara explica por quê, será que a gente entende os desígnios de Deus, mas uma suposição que aparece na Gemara é que se você é tzadik, filho de tzadik, você tem uma vida boa nesse mundo também. Se você é tzadik, filho de um rachá, de um perverso, então você tem menos méritos, então você vai ganhar no mundo vindouro. Espera aí.
Será que eu escutei direito? Meu pai era tzadik. Então, para mim é fácil ser tzadik. Eu tenho mais mérito? Tá, eu tenho mérito dele e mérito meu. Mas espera aí, eu não fiz por merecer. Só seguir os passos. É só fazer igual. Já o outro, o pai dele era araxá, e ele vai lá e faz, vira tzadik. Contrário, ele deveria ter a vida boa. Então a Gemara não explica. A Gemara simplesmente fala como uma suposição, mas mesmo a suposição está válida, tem um ponto. A Gemara está querendo dizer que um tzadik, filho de tzadik, ele tem mais mérito. Contrário, deveria ser. Então aqui tem uma mensagem para a gente. Não é uma regra, mas tem uma mensagem. Às vezes, para um filho de um tzadik continuar sendo tzadik, é mais difícil. Explico. O cara é filho do grão rabino. Qual que é a expectativa que as pessoas têm dele? Quanta pressão esse cara não sofre? É difícil. É difícil. Tem outro lado da questão. Já que teu pai era o tzadik, talvez você vai falar, não, talvez eu vou procurar outra coisa para mim. Então, às vezes, ser tzadik, filho de tzadik, tá todo mundo de olho. E você, às vezes, sente uma pressão e fala, não quero isso para mim. Pega lá o príncipe Harry, né? Harry, que eu não quero isso para mim. Para que eu preciso disso? Eu abro mão de todas as mordomias. Eu não quero isso para minha vida. Todo mundo tem essa expectativa de mim, eu não quero que meus filhos tenham que passar por isso. Pegando um exemplo laico. Mas um tzadik, certo? As condutas que ele tem, boa noite, as condutas que ele tem, se espera muito do filho, e às vezes o filho não quer isso para ele. E outras coisas mais que cada um pode imaginar sozinho, que tem um filho de um tzadik, né? Para o filho do médico ser médico, às vezes é mais difícil. Digo para, né, minha mãe está aqui escutando, 3 rabinos, mas não tem filho médico, como meu pai é médico, tá certo? Então, às vezes é mais difícil. Então, aqui, como eu falei, não é para tirar o mérito de alguém que o pai era araxá, Deus nos livre, e o filho foi lá e virou tzadik, tem um mérito tremendo. Mas tem um mérito também do outro lado, daquele que é tzadik, e o filho dele é tzadik também. Pode pegar. Não, pode pegar. Pega, estou segurando. Não, está... Pode. Está gravando? Sim. Desculpa. Bom, então, só pensando aqui nos filhos de Eli, talvez não era fácil ter um pai que estava o dia inteiro no Mishkan, eu supondo. Talvez não era fácil ter um pai que estava dedicado só para a vida espiritual. Outra, eles tiveram uma oportunidade que a maioria de nós não tem. Quem tem a oportunidade de estar do dia lá, vendo o Corban na frente deles? Churrasco. É um desafio maior. O tzadik, ele, pela posição dele, a casa no tzadik, vamos pegar um filho de um rabino que aconselha muita gente. O filho vê as pessoas vindo com os problemas. O filho vê o que o pai encara. Às vezes ele fala, não quero isso para mim. Mas ele fala, uau, ele é exposto, às vezes, à realidade da vida que ele não gostaria. Então, talvez eu esteja tirando um pouco fora do contexto. A gente não sabe exatamente como que era lá. Mas uma mensagem que fica pra gente... Mas também tem uma coisa, tipo, não quero isso para mim, vai fazer uma coisa totalmente diferente, mas honesta. Honesta, sim. Entendeu? Eles não só... Perfeito. Então, eles abusaram do cargo, com certeza. Mas eu estou trazendo um ponto. Às vezes, assim, é normal que o filho vai querer ser rebelde com o pai, porque eles eram jovens, né? Estavam na época da aborrecência. Então, foram para o extremo. Outro ponto. Alguém com maior potencial, quando ele vai para o caminho errado, vai longe. Então, eles também tinham de tudo para serem grandes tzadikim. Então, o desafio para eles também era maior. Hashem dá o Yetzirará proporcional à tua capacidade. Então, só estou querendo dizer que né, é fácil a gente julgar, falar, ele não repreendeu, ele teve filhos ruins. Não é tão simples assim a gente educar. E quando a gente fala, não, mas você é um grande rabino, claro que nada é claro, nada é tão claro. Tem outros lados que às vezes a gente não imagina. E aqui a Torá deixa para a gente claro. Fazendo um paralelo, quem são os filhos de Moshe? Você sabe o nome deles? Está na Torá.
mas você não sabe de cabeça. Para onde eles foram? Moshe era bem, filho dele, difícil da gente entender. Então Hashem deu o cargo, a carreira, ele passou para Yoshua, que não era parente dele nem nada. Os filhos de Moshe não foram malvados, mas também não se destacaram. Era Moshe. Então, às vezes, talvez o cargo dele, ele abandonou a esposa, por ordem divina. Não estou julgando. Mas, às vezes, para o filho querer seguir, ou pelo contrário. Uma das explicações que diz, a Torá quer mostrar para você que não é porque teu pai era que você vai ser. Existe uma hierarquia, existe inclusive uma prioridade, que se o pai é rabino, chefe de uma cidade, o filho tem prioridade, se ele tiver capacidade para isso. Mas não é só porque ele é filho que ele vai ganhar. Mas os filhos de Moshe, no grande auge de Moshe, também não acompanharam, porque se ele saiu de casa, não estava com a esposa, ele também não estava perto dos filhos. Sim. Então os filhos também não conseguiram acompanhar. Sim, os filhos, eles acompanharam quando o sogro veio e trouxe eles. Então, a própria saída do Egito e as 10 pragas, eles não acompanharam. Então, acho que é um ponto só para a gente pensar. Número 1, não julgar as pessoas. Não achar que a grama do vizinho, óbvio, é mais verde. Porque ele é tzadik, é mais fácil. E você saber que Hashem deu para você o desafio que você tem que ter. E saber que você tem as forças para enfrentar o teu desafio e não do outro. Certo? Fala. Mais alguma coisa? Tá. Bom, vamos continuar. O Shmuel, o profeta Shmuel, era uma criança. A mãe dele tinha passado ele para adoção. Ele foi adotado pelo profeta Eli. Ficou dormindo lá com 2 anos de idade e morava no templo. Bom, ele era, a gente falou, explicou a grandeza disso, ele era o bedel, o secretário, ajudante do profeta. E a gente falou que isso é uma coisa grandiosa, maior até do que o aprendizado intelectual. Bom, o Shmuel estava dormindo, num quartinho lá, e de repente ele escuta uma voz, Shmuel, Shmuel. E ele sai correndo achando que o Eli, que já era um senhor de idade, estava chamando ele no meio da noite. Ele chega, você me chamou? Não. Tá bom. Ele volta a dormir, vai ver que eu estava sonhando. Shmuel, Shmuel, uma segunda vez. Você me chamou? Não te chamei. Bom, e aí o Shmuel vem uma terceira vez. E ele fala, você me chamou? Não, mas eu escutei uma voz. Aí o Eli falou, bom, a voz não teria sido lá de fora, senão ele teria seguido a origem da voz. A voz veio daqui de dentro, não foi minha. Aqui para dentro é o Kodesh HaKodashim. É o megafone de Deus. É onde é a sala de transmissão. Lá que Moshe falava com Deus. E aquela voz, inclusive, a voz era muito alta. O volume da voz era tão grande quanto quando Hashem deu os 10 mandamentos. Só que a sala era prova de som, no sentido espiritual, e a voz ficava só lá dentro. Ou seja, quem tem que escutar, vai escutar. Então, exatamente. Então, o Eli falou, peraí. Então, essa voz faz o seguinte, próxima vez que você ouvir Shmuel, Shmuel, então você fala, eis que seu servo está aqui. Ele entendeu que Hashem queria falar com o que era estranho, porque afinal eu sou ancião, eu sou veterano. Se ele escutou, eu devia escutar também. Mas ele entendeu que, opa, além dele ser uma criança, que é estranho, Deus ainda não falou comigo, mas depois de 3 vezes ele falou, opa, alguma coisa tem. Então, dito e feito, ele volta, mas ele não consegue dormir, né? Ele começa, e aí, logo depois, ele escuta uma voz de Hashem. Ele escuta a voz, e ele se levanta e fala, sim, eis que seu servo está aqui. Então, antes da gente continuar, o que Hashem, o que a voz falou para ele, vamos só analisar o que aconteceu nesse momento. Primeiro, por que Hashem fez esse truque com Shmuel? Hashem poderia se apresentar de uma forma que ele soubesse que era Deus. Shmuel, aqui sou eu, Deus. Né? Não conhece? Prazer. Poderia falar. Por que tanto mistério? Então, a resposta mais simples é igual que quando Deus fala com Adão. Fala, Adão, onde você está? Deus sabia onde ele estava, era mais para não pegar ele de surpresa. Então, para Deus falar com alguém, Deus não queria de primeira, ele era mais jovem,
Primeira vez, então, Deus falou com ele com uma linguagem onde pensou que fosse alguém, depois o profeta falou, não, talvez seja Deus, então já foi se preparando psicologicamente para receber essa mensagem. Vou deixar claro que Hashem queria falar com ele. Boa, perfeito. Então, Hashem fez dessa forma que ele teve que recorrer ao Eli, o Eli não ouviu, etc., para o Eli saber que o Shmuel estava falando com Deus, e Deus não queria falar com ele. Não queria, mas ele quis falar só com Shmuel. Caso contrário, Deus poderia ter falado com Shmuel, e Shmuel, com um bom navio, ia ficar em silêncio. Aquilo, quem sabe Kabbalah não fala. Quem fala, geralmente, não sabe, né? Sabedoria, sabe fica calado. Então, Shmuel, a não ser que Deus fala, olha, vai e diga para fulano, então ele é obrigado. Se um profeta ele contém a sua profecia, ele tem pena de morte. Então ele tem a obrigação de falar, se Deus falou para ele falar, mas Deus revelou para ele coisas, não é obrigado a contar para todo mundo. Então, Deus queria que o Eli percebesse que o Shmuel tinha algum recado de Deus. Peraí, o que Deus contou? Peraí, não vai deixar essa, não vai me deixar fora, né? Então, esse foi o motivo assim que os comentaristas trazem para a gente. Então, ele fala, sim, Hashem, o seu servo está ouvindo. E aí, dessa forma, Hashem, ele vira e fala o seguinte, imagina, essa foi a primeira profecia que ele teve. Eu estou para fazer uma coisa terrível com o povo judeu. E quem ouvir isso vai ficar chocado. As más notícias vão ecoar nos seus ouvidos, quer dizer, vai doer. E Hashem fala 3 coisas. Os filistim, que vão agora participar bastante, vão ser participantes integrais aqui na nossa história, são os filistim, aparecem já em Avraham, os filistim, etc. Palestinos, filistim. Não é parecido? Não, porque, na verdade, no árabe não tem a letra P. Então, eles não são, nós falamos palestinos, mas não. Palestinos. Filistim. Fei. Entendeu? Bom, não sei se é. Talvez a origem. Não sei se é, mas. Não sei se é a origem. Não sei. Não sei se é a mesma origem, mas. Não, os palestinos de agora são todos uno de Egipto. Não. A origem não é daí. O egípcio de hoje não é egípcio. Todas as nações originais já foram misturadas. Aqueles que se chamam árabes, que são descendentes de Ismael, sequer, a maioria deles não são descendentes de Ismael. Muita mistura ao longo dos anos. Bom, os filistim vão destruir o Mishkan. É igual destruir o templo. Bnei Israel, a gente não conhece isso. Essa história não é tão conhecida. A gente conhece que foi destruído o templo, o primeiro templo, o segundo templo, mas aqui era o templo da época. Era o último templo que eles tiveram, praticamente, o mais fixo de todos, antes do grande Beit HaMikdash. Bnei Israel vão perder a guerra contra eles. E ainda, o pior e mais doloroso, para quem estava lá sabia o que significava isso, o Aron, a Kodesh, com as Luchot, ia ser roubado. Eles iam levar com eles o Aron HaKodesh. O que é interessante é que quando Shlomo HaMelech ele construiu o templo, Hashem falou para ele, já construa escombros embaixo da terra, para que vai ter uma hora que vai ser importante usar eles. E quando o Beit HaMikdash estava prestes a ser destruído, o profeta da época escondeu lá e está lá até hoje. Ou seja, o Aron não saiu do lugar. O que não aconteceu nesse Mishkan, ele foi roubado, ele foi tirado. E isso era, Hashem continuou dizendo, nesse momento, eu vou aproveitar e vou castigar os filhos de Eli. A família agora vai sofrer pelo pecado deles, eles comiam dos sacrifícios. E aí, Hashem ele fala para ele, olha, eles, inclusive é uma frase famosa, um passuco famoso, eles podem trazer para mim quantos sacrifícios forem. Isso não vai me resolver. Aquela ideia que o sacrifício não é suborno. Você tem que fazer tchuvá. Deus, ele considera um sacrifício, se você faz ele como um suborno, uma idolatria. Inclusive, a ideia de sacrifício no mundo pagão é aquela ideia, Deus, ame a Deus e faça o que você quer. É aquela ideia. Então, você não tem obrigação nenhuma. Faz o que você quiser e traz lá o negócio pro santinho e está tudo resolvido. Tá certo? Então,
isso é o dízimo. Então, isso, Haz Shalom, é o contrário dos nossos korbanot. Os nossos korbanot é uma oferenda para Deus. Ah, você quer se perdoar? Faça tshuva. Junto com isso, você traz a oferenda. A oferenda não vai fazer o trabalho por você. Então, Hashem fala, vai trazer todos Eilei Nevayot, os melhores animais. Isso não vai me apaziguar. E eu juro, Hashem fala, eu juro que nunca vou perdoar eles. E aí, boa noite. E aí, Hashem não falou para ele que ele tinha que contar nada para o Eli. Ele acorda de manhã, levanta de manhã e não fala nada. Mas o Eli, como a gente falou, Shmuel estava quieto demais, estava estranho, não falou mais nada das vozes. Querido, Shmuel, vem aqui. O que Hashem falou para você? Não precisa ter medo de me dizer. Pode me contar. Ele não falou Hashem, ele falou o que ele disse. Porque ele não queria, ele sabia que a notícia não ia ser boa. Ele já estava com um pressentimento, afinal ele também era Navi, e Hashem não contou para ele, então ele se referiu a ele, não falou Hashem, porque ele sabia que não era notícia boa, ele não queria culpar Hashem pelas... E ele fala, olha, não esconda nada de mim, e senão Hashem vai punir você. Ameaçou ele. Bom, e aí então Shmuel teve que respeitar e falar exatamente tudo aquilo que ele ouviu. E se pode imaginar um Navi, um profeta, como Eli, que era uma pessoa extremamente, com certeza, com sensibilidade pelo próximo, tremenda, mas não só isso, ele era o pastor do povo, ele era o Moshe Rabbeinu, ele era o pai. Para ele ouvir que o Bnei Israel vai perder, é você contar para um pai que Deus nos livre, teus filhos. Então, foi extremamente doloroso. Não só de ouvir dos próprios filhos dele, as consequências, já tinha ouvido de Deus e agora ele ouve de novo. Ele ouviu da Torá do Bnei Israel e do templo. Você pode imaginar aqui que era para uma pessoa que vivia no templo e convivia com Deus todos os dias, e o Aron que seria roubado. Isso foi realmente as notícias que deixaram ele extremamente abalados. E aí, a continuação da história, a gente vai ver como isso vai se concretizar, mas a gente tem que terminar de uma maneira boa, não? Como a gente vai concluir de maneira boa? Tem a Torá fala para a gente que o Aron HaKodesh, que vai ser roubado, ele tinha 2 hastes. Era uma caixa, mas ao lado ele tinha 2 hastes, para que ele pudesse ser carregado no deserto. Só que quando eles estavam nesse Mishkan, por muitos anos, ele também estava com as hastes. E quando ele foi construído lá no Beit HaMikdash, que nunca mais ia sair de lá, também estava com as hastes. Peraí, no deserto eu entendo, você precisa carregar. Mas aqui, para que você precisa de hastes? Você anda de mala em casa? A mala você chega e espera que você desfaça. Você não fica com a mala. Então, uma das explicações é que o Aron, ele é portátil. O Aron, por definição, ele é portátil. O que significa isso? Às vezes ele está no templo, às vezes ele está fora do templo. Às vezes a gente vê o Beit HaMikdash, às vezes a gente leva o Beit HaMikdash com a gente. Como agora. Apesar que o Aron físico se encontra lá fixo, mas a Torá está te mostrando que o Aron não é limitado aqui. Ele está com as hastes. Ele sai daqui, ele pode ser levado para outro lugar. E por isso ele está com as hastes o tempo todo, que parte integral dele, não é só ele também vai para fora, ele também pode ser levado para fora. Não, ele já tem rodinhas. A tua mesa já tem rodinhas para você poder levar para qualquer lugar. Não, faz parte dela. Então, essa mensagem que a Torá deixa para a gente, com essa construção do altar, sim, infelizmente, às vezes ele não vai estar fisicamente onde você gostaria. Você não está lá fisicamente, mas o Aron, você pode levar ele com você. Então, apesar que estamos ainda, infelizmente, no Galut, aquele momento foi um Galut muito pesado, e o Aron fisicamente foi transportado para outro lugar, mas Hashem, com aquela mensagem da própria construção do Aron, diz, você pode levar, tá? O Aron está aí. Você pode levar ele com você onde você quiser. Depende de você abrir o espaço para ele. Boa noite.